E hoje vamos expor o Salmo 22. Peço que você abra a sua Bíblia comigo e participe. E quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E espero que você também na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, se possível, abra a sua Bíblia também e acompanhe com a Bíblia aberta a exposição do Salmo 22. Vamos fazer a leitura deste texto. Sofrimento e vitória do Messias. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, aonde vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Eu vou pegar emprestado de Charles Haddon Spurgeon o tema deste salmo. Spurgeon disse que este é o salmo da cruz. Então hoje vamos tratar sobre o salmo da cruz. Salmo da cruz. Se vocês já observaram cuidadosamente, Davi, que escreve o primeiro livro de Salmos, vocês sabem que os Salmos são 150 poemas, escritos num período de 1000 anos aproximadamente. Você tem poemas de Moisés, você tem poemas pós-cativeiro babilônico,
Então, foram poemas que foram compostos por vários escritores, como Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e outros autores anônimos. E assim como os livros da lei estão divididos em 5 livros do Pentateuco, também Salmos estão divididos em 5 livros. De 1 a 41, 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106, 107 ao 150. Nesse primeiro livro, de 1 a 41, basicamente todo ele foi escrito por Davi. E nos capítulos, ou melhor, nos Salmos 22, 23 e 24, nós temos uma importante trilogia. Essa trilogia pode ser chamada assim: no 22 ele é o Salvador, no 23 ele é o pastor, e no 24 ele é o soberano. Então você tem a cruz, o cajado e a coroa. No 22 é a cruz, no Salmo 23 é o cajado, no 24 é a coroa. Nós poderíamos ainda olhar essa trilogia por outro ângulo. O Novo Testamento fala de Jesus como pastor, em 3 perspectivas. Primeiro, João 10:11, ele é o bom pastor. Hebreus 13:20, ele é o grande pastor. 1 de Pedro 5:4, ele é o supremo pastor. Então no Salmo 22, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Essa trilogia está claramente posta aqui no livro de Salmos. Então o Salmo 22 está ligado a João 10:11. O Salmo 23 está ligado a Hebreus 13:20. E o Salmo 24 está ligado a 1 de Pedro 5:4. Cruz, cajado, coroa, bom pastor, grande pastor, supremo pastor. Então é sobre o Salmo 22 que agora eu gostaria de trabalhar com vocês, o primeiro salmo dessa trilogia. Se vocês atentaram para a leitura do texto, percebem que Davi não está falando dele mesmo. É impossível que tenha falado dele mesmo. Não consta em lugar nenhum na biografia de Davi que suas mãos foram furadas, seus pés foram vazados. Não consta em lugar nenhum da biografia de Davi que suas vestes foram repartidas. Portanto, esse salmo é um salmo profético e um salmo messiânico. Quando Pedro está pregando em Jerusalém, lá no capítulo 2, versos 29 ao 31, Pedro vai dizer que Davi era um profeta. E ele está apontando para o filho dele, porque fora prometida a ele que não faltaria no trono um descendente dele, e o descendente dele, chamado filho de Davi, é aquele cujo trono é eterno e cujo reino não passará. E profeticamente Davi está apontando para Jesus, o Messias, que morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Então este salmo, amados, é um salmo messiânico. Ele está tratando de Jesus. É por isso que Spurgeon diz que este é o salmo da cruz, salmo da cruz. E esse salmo está dividido em 2 partes bem claras. A primeira parte do salmo vai do verso 1 ao 21. Ele trata da humilhação do Messias sofredor. E a segunda parte do salmo é a exaltação do Messias vencedor, versos 22 ao verso 31. Então, do 1 ao 21 é o sofrimento do Messias, do 22 ao 31 é a exaltação do Messias. Então vamos olhar, em primeiro lugar, a humilhação do Messias sofredor, versos 1 a 21. Eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, o Messias foi abandonado pelo Senhor.
É o que descreve aí os versos de 1 a 5. E a Bíblia trata disso com muita eloquência no Novo Testamento. Por exemplo, você lê lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, que ele foi carregando sobre o seu corpo os nossos pecados. Em outras palavras, o que era mais pesado não era o lenho, eram os nossos pecados. O que o fez se angustiar até a morte, chorar e sangrar no Getsemane, foi o cálice, que era exatamente a ira de Deus, que deveria cair na nossa cabeça, para nossa condenação. E Jesus, como nosso fiador, substituto e representante, toma o nosso lugar. Se faz pecado por nós, se faz maldição por nós. E diz a Escritura que naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele foi ferido e agradou ao Pai moê-lo. Essa é a descrição que nós temos nas Escrituras, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, que aquele que era bendito foi feito maldição por nós. E essa é a expressão que a Bíblia menciona, que ele foi abandonado. Então veja aí, em primeiro lugar, o desamparo na cruz no verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a 4ª palavra da cruz, vocês se lembram disso. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira foi: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quarta foi: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta foi: tenho sede. A sexta foi: está consumado. E a sétima foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o verso 2, o verso 1, foi exatamente a expressão que Jesus empresta do Salmo 22 na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui está o grande mistério do Evangelho, irmãos. É que o amado Filho de Deus, em quem o Pai tem todo o seu prazer, em quem o Pai se deleita e se deleitou e há de se deleitar por toda a eternidade, naquele momento ele foi desamparado em nosso benefício, para que nós não fôssemos desamparados por toda a eternidade. Naquele momento, Jesus estava ocupando o nosso lugar, como nosso representante, como nosso fiador. Aqui está, irmãos, uma das doutrinas mais sublimes da Bíblia, que nós chamamos a doutrina da expiação. Se você nunca entender a doutrina da expiação, você não consegue valorizar o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Tem gente que até hoje pensa que Cristo morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Apenas isso. Mas foi muito mais do que isso. Cristo não morreu na cruz apenas para possibilitar a sua salvação. Cristo morreu na cruz em seu lugar, em seu favor, como seu fiador, como seu representante. Ele morreu por você, ele morreu pelos seus pecados. Ele estava ali quitando a sua dívida. Então, ele morreu a nossa morte. Ele morreu para salvar você, não apenas para possibilitar a sua salvação. Mas em segundo lugar, as orações não atendidas, olha a parte B do versículo 1 e o verso 2. Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Você se lembra da oração do Getsemane? Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba.
E diz Hebreus 5,7 que esta oração foi feita com forte clamor e lágrimas. E Lucas vai dizer que ela foi não só com forte clamor e lágrimas, mas com forte clamor e lágrimas e sangue. E o cálice não foi removido dele. E ele sorveu cada gota deste cálice. Amargo. Em outras palavras, o juízo que devia cair sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. A condenação que viria sobre nós, foi lançada sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Pai não o ouviu e o desamparou. Porque se o Pai tivesse amparado o seu Filho, você e eu estaríamos desamparados eternamente. Terceiro lugar, as orações dos pais foram atendidas, versos 3 a 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Está se referindo aos pais, aos patriarcas, ao povo na sua peregrinação que clamou. Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu, Deus livrou, Deus proveu, Deus sustentou, Deus protegeu. Mas na cruz o Filho clamou e não foi ouvido, para que você e eu pudéssemos ser resgatados do pecado, da morte e do inferno. Mas vamos ver em segundo lugar, que o Messias não foi abandonado apenas pelo Pai, ele foi também abandonado pelos homens. É o que descreve os versos 6 a 11. E aqui é uma descrição gráfica do sofrimento de Jesus na cruz. Se não, vejamos. Primeiro, o Messias é alvo de humilhação extrema. Veja o verso 6 comigo. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olhem vocês que o Messias é tratado menos do que gente, menos do que homem, menos do que animal, como o mais vil e o mais baixo dos animais, dos seres irracionais, como verme. Ele desceu, diz a Escritura, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, ele desceu às profundezas, ao nadir, às camadas abissais. Não tinha como descer mais. E na linguagem profética de Davi, ele foi tratado como um verme, não como um homem. Pensem comigo no contraste que esse texto mostra para nós entre eu sou o que sou e eu sou verme. Foi a esse ponto que o nosso amado Redentor desceu para nos salvar. Mas em segundo lugar aqui, nesse texto, abandonado pelos homens, não só alvo de humilhação extrema, mas alvo também de desprezo extremo. Olha o verso 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Essa é uma descrição gráfica, né? Descrição gráfica do texto bíblico, que as pessoas passavam e meneavam a cabeça. E não é menear a cabeça de, coitado, puxa vida. Não, não, não. É menear a cabeça de bem feito. Confiou em Deus? O que deu? É de zombaria, é de escárnio, é opróbrio em grau superlativo. Mas em terceiro lugar, o Messias é alvo ainda de uma zombaria absurda no verso 8.
confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Não foram essas palavras lá dos sacerdotes, dos escribas, ali zombando, escarnecendo ao pé da cruz? Aí confiou em Deus, livre-o ele. Se ele fosse de Deus mesmo, Deus o livraria. É uma descrição literal, profética, escrita 1000 anos antes da cruz, do cenário que aconteceu ao pé da cruz, de todo o escárnio que ele recebeu. Mas ainda, apesar desse sofrimento todo, dessa humilhação toda, dessa zombaria toda, dessa vilipêndio todo, nos versos 9 a 11, o Messias reafirma a sua firmeza inabalável, apesar das circunstâncias dolorosas. Olha aí os versos 9 a 11 comigo. Contudo, veja você que contudo é uma espécie aqui de... Não é uma espécie, não, é uma conjunção adversativa aqui que mostra o contraste. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Tu não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Então, veja você que numa cena muito linda da Escritura, essa é outra coisa importante entender no relato bíblico. Jesus não foi uma vítima, irmãos. Tem muita gente que tem, coitadinho de Jesus, né? Os quadros, às vezes, que se pintam, de um Jesus sofrido, de um Jesus esquálido, de um Jesus caquético, ou de um Jesus fraco, de um Jesus impotente, fracassado, derrotado. Não é essa a visão bíblica. Jesus foi à cruz por 2 razões. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância, ele não foi à cruz porque Pedro negou por covardia, ele não foi à cruz porque o Sinédrio o sentenciou por blasfêmia e conspiração contra César, por inveja. Ele não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou à pena de morte por conveniência. Ele não foi à cruz porque os soldados o pregaram naquele lenho com crueldade. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas em segundo lugar, ele foi para a cruz porque ele voluntariamente se entregou. Aliás, isso foi um plano traçado lá na eternidade, antes da criação do mundo. Não foi um plano B porque o plano A fracassou. Deus não usa rascunho nos seus planos. Está escrito lá em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não é que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva no Éden. E agora Deus tem que dar um jeitinho de última hora para resolver o problema. Não, o plano foi traçado na eternidade. E Cristo se apresenta para ser o fiador, o representante, o mediador, o redentor. E ele disse com clareza eloquente: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Quando foram prendê-lo lá no Getsêmani, foi ele que se apresentou e perguntou: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Quando Pilatos perguntou para ele se ele era rei, ele disse: para isso eu vim ao mundo. Ele tinha plena consciência, porque ele mesmo alertou os seus discípulos por 3 vezes que ele subiria para Jerusalém, seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, seria crucificado para ressuscitar. Não houve ali nenhum acidente de percurso. A morte de Cristo não foi um acidente, como a sua ressurreição não foi uma surpresa. É um plano eterno. E é muito importante, meus amados irmãos, compreender esta verdade.
Ele vai para a cruz conscientemente, como um rei caminha para a sua coroação. Aliás, quando ele estava indo para a cruz, ele faz a oração sacerdotal e proclama que ele estava glorificando o Pai, e glorificaria o Pai com a sua morte. Compreender isso faz toda a diferença para nós. Você não crê num Cristo fracassado, você crê no Cristo vitorioso, que deu a sua vida por você, que morreu em seu lugar, conscientemente, deliberadamente, voluntariamente. Pois bem, amados, vamos ao terceiro ponto agora desta mensagem. Primeiro, foi abandonado pelo próprio Deus. Segundo, ele foi abandonado pelos homens. Agora, em terceiro lugar, o Messias foi condenado à morte. Versículos 12 a 21. Vamos ver a conspiração dos gentios e judeus para matá-lo. Então vamos olhar isso. Aqui no texto bíblico ele vai usar figuras de animais, de feras. Ele vai dizer que os homens se juntaram, judeus e gentios, como bestas, como feras, selvagens, para matá-lo. E eu queria que você, com a Bíblia aberta, conferisse comigo no verso 12. Ele usa a figura dos touros de Bazã. Bazã era a região na época mais fértil, mais adequada para a criação de reses, de bois. As vacas de Bazã eram as mais bonitas, as mais produtivas. Só ler lá em Amós. Então os touros de Bazã eram os touros mais fortes. Ele usa no verso 13 a figura do leão que despedaça e ruge. Ele usa no verso 16 a figura dos cães. No verso 20, ele usa a figura do cão de novo. No verso 21, ele vai usar a figura dos chifres dos búfalos. O que ele está querendo mencionar com isso? Ele está querendo mencionar com isso que judeus e gentios se juntaram, se uniram, como feras selvagens, como bestas feras. E ele usa tanto os animais selvagens como os animais, nós chamaremos de domésticos, para atacá-lo, para matá-lo. Você lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, como inimigos, como fariseus e herodianos se juntam para matar Jesus. Você vai perceber que até Herodes, Antipas e Pilatos, que eram inimigos, se juntam para condenar Jesus. Você percebe que os judeus entregam Jesus e os romanos sentenciam, dão a sentença de morte a Jesus. Então há uma conspiração, há uma aliança de judeus e gentios para matá-lo. Essa é a ideia gráfica do texto. E vamos perceber isso, se você puder rapidinho, ir comigo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versos 23 a 28. E eu queria que vocês lessem comigo em voz bem eloquente, bem lúcida, bem clara, esse texto. Atos 4, 23 a 28. Estão junto comigo? Vamos ler? Então vamos lá. A partir do verso 23 até o 28. Vamos juntos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos,
com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, Davi escreveu esse texto 1000 anos antes de Jesus. Então, quando Herodes e Pilatos se juntam ali, que não era propriamente iniciativa só deles, não. Eles estão cumprindo o que Deus havia determinado. Quem dirige a história é Deus. Quem tem as rédeas da história é Deus. Os homens podem arquitetar e planejar contra Cristo, mas o que eles podem fazer é apenas cumprir o que Deus já predeterminou. Louvado seja Deus. Segundo lugar, primeira conspiração dos gentios e dos judeus para matá-lo. Segundo lugar, as agruras sofridas na cruz. Confira comigo aí o versículo 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. A crucificação era a pior forma de matar alguém, a pior tipo de pena de morte aplicada a alguém. A pessoa suspensa ali, presa pelos cravos, isso forçava o corpo, desconjuntava os ossos, produzia asfixia, cãibras, sede, dor terrível. E ele está aqui descrevendo, Davi está descrevendo o que de fato aconteceu com Cristo na cruz. Ossos desconjuntados. Mas notem mais, versículo 15. Secou-se-me o vigor, como um caco de barro. Aqui há sede atroz. E ainda gravaram a dor dele quando colocaram vinagre, que aguça ainda mais a sede. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então, dentre os sofrimentos físicos de Jesus, um dos mais agônicos foi a sede. Por isso que a quinta palavra da cruz destaca o sofrimento físico dele. Tenho sede. Aquele que é a fonte da vida, aquele que é a água da vida, aquele que dá a água da vida, aquele que diz: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, teve sede por amor a você e a mim. Mas olha o versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha a figura poética. Arquejando na cruz, respiração ofegante, afligida pela sede, pelas cãibras, pelas dores. E ele está dizendo: as minhas costelas vão se destacando, como costelas em ponta, agravando o sofrimento dele naquele momento dramático da cruz. Mas ainda, confira comigo o verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha que aqueles soldados, quando estão lá repartindo, lançando sorte nas vestes de Jesus, eles não sabiam. Eles não estavam dizendo: olha gente, tem uma profecia lá no Salmo 22, nós temos que cumprir, então vamos fazer o dever de casa aqui. Nada disso, eles não sabiam nada disso. Mas eles estão cumprindo literalmente o que Deus havia determinado. Se alguém tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, uma das razões eloquentes de que a Bíblia é a palavra de Deus é que as profecias se cumprem literalmente. Deus escreve a história antes dela acontecer. Mas vamos agora para o verso 19, por favor. O que está escrito aí? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força-me, apressa-me,
apressa-te em socorrer-me. É impressionante isso, amados, mas eu deixei de falar do verso 16, algo que está claro aí, e eu gostaria de destacar. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Davi não está falando dele, Davi está falando de Cristo. As mãos que curaram, as mãos que criaram o universo, as mãos que consolam, que abençoam, as mãos que entreteceram cada um de nós no ventre da nossa mãe, estão rasgadas, cravadas no lenho. Os pés formosos que andaram por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, a ponto dos cegos virem, os cegos verem, os coxos andarem, os mudos falarem, os surdos andarem e os mortos ressuscitarem, estão presos no lenho, rasgados. E no verso 19 ele está pedindo socorro. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. O que esse texto querendo descrever, irmãos, é a animosidade coletiva de judeus e de gentios para matarem o autor da vida e matarem com um requinte de crueldade. Agora imagine você, se você ainda tem dúvidas sobre o amor de Deus. Será que Deus me ama? Eu acho que Deus não me ama. Estou passando por uma luta, acho que Deus se esqueceu de mim. Não tem como Deus amar mais. Deus ama com amor eterno e sacrificial. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Paulo, tratando deste assunto em Romanos 5, diz que dificilmente alguém daria a vida por um amigo. Por alguém bom, talvez até alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. Do ponto de vista humano, eu pergunto a pai e mãe aqui, quem voluntariamente diria assim, eu entrego meu filho para morrer no lugar do meu amigo? Entre o meu amigo e meu filho, que o meu filho morra, para que o meu amigo viva. Quem, conscientemente, entre nós faria isso? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então, o amor de Deus por você é um outdoor que cobre a estrada toda, a avenida toda. Não espere maior expressão de amor que essa. Aqui é o amor máximo, superlativo. Agora vamos concluir com o segundo ponto desse salmo, e eu vou ser mais breve aqui, bem breve, que é a exaltação do Messias vencedor, a partir do verso 22 até o 31. Então Davi, que está tratando de um assunto profético, apontando para o Messias, faz uma transição da humilhação para a exaltação, do sofrimento para a glória, da oração por socorro para o louvor. E eu destaco aqui
três verdades. Primeiramente, o louvor glorioso, versos 22 a 25. Notem comigo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o. Vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Na verdade, meus amados irmãos, precisamos entender que Deus atendeu o Filho sim. Porque esse era o plano eterno. O Filho daria a sua vida pela sua igreja, pela sua noiva. A expiação, ou seja, a morte substitutiva de Jesus foi específica e deliberada por você. Então, quando o Filho estava na cruz, ele estava morrendo pela sua igreja, pelas suas ovelhas, por você. Ele estava dando a sua vida em seu favor. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a sua justificação. E ele aqui está declarando isso. Talvez aqui se encaixa muito bem o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, versículo 2. E isso é tão precioso para nós. Está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olha que coisa impressionante. Jesus está indo para a cruz, carregando lenho, debaixo de apulpos, vaias, de uma multidão ensandecida, tresloucada, sangue sedenta, e elas estão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, estão meneando a cabeça, salva-te a ti mesmo, oh, confiaste em Deus, vem Ele salvar-te, estão lá meneando a cabeça, zombando, escarnecendo, botando vinagre na sua boca, e Jesus caminha para essa cruz, sabendo da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Qual a alegria que estava proposta a ele? A alegria de salvar você, de glorificar o Pai salvando você, arrancando você da potestade de Satanás para Deus, tirando você do império das trevas para o reino da luz, tirando você da casa do valente para você pertencer à casa do Deus vivo. Que verdade bendita! Ele vai para a cruz, não levando conta caso da ignomínia, pela alegria que lhe estava proposta. Mas vamos entender Hebreus 5,7. Ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte. Essa oração foi ouvida. Deus não o livrou da morte, mas ele, ao morrer, entrou nas recâmaras da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, ressuscitando e inaugurando a imortalidade. Louvado seja Deus! Nós chamamos isso de conspiração divina. A morte não pôde detê-lo, nem o seu corpo viu corrupção. O mundo estava aplaudindo, o diabo estava aplaudindo, o inferno estava aplaudindo, achando que tinha ganhado dele, mas ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte e ressuscita, se tornando a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê e vive não morrerá eternamente. Louvado seja o Senhor. Mas em segundo lugar, não só o louvor glorioso, mas agora vamos ver o reino glorioso. Versos 26 a 29. Os sofredores hão de comer e fartar-se,
Louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Bendito seja Deus. O que ele está dizendo aqui é que o Messias vencedor recebe homenagens dos gentios, dos povos, dos reis, dos poderosos, de todos os cantos, de todas as nações. E o seu reino será estabelecido. O seu reino governa as nações. Não tem nenhum rei, irmãos, na terra que tem essa característica. Um rei governa um pedaço da terra, governa uma nação, ou na época dos impérios passados, seja o egípcio, seja o assírio, seja a Babilônia, seja o Medo-Persa, seja o grego, seja o romano, seja os grandes impérios que dominaram o mundo, dominam parte. Mas o reino de Cristo domina as nações. Ele é rei sobre toda a terra. Seu reino é eterno, seu trono jamais será abalado. As nações se submeterão a Ele e Ele reinará para sempre. Louvado seja o Senhor. Mas finalmente, nós encontramos aqui o futuro glorioso nos versos 30 e 31. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Aonde vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então você começa a perceber o seguinte, que gerações passadas serviram a ele, a nossa geração serve a ele, e o que é que nós vamos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos descendentes? Vamos falar para eles, é a Jesus que nós vamos servir. E de geração em geração, nós estamos passando o bastão da fé. Passando o bastão da fé. Para que os que vão vir depois de nós, as futuras gerações, ponham nele a sua confiança. E sabe o que nós vamos contar para eles? Não fomos nós que fizemos. Quem fez tudo foi ele. Olha como é que termina o Salmo. Hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. A sua salvação não é obra sua, a sua salvação não é obra da igreja, a sua salvação não é obra das suas obras, a sua salvação não é obra dos seus méritos, tudo foi feito por ele. Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Que bonito é saber que Deus planejou tudo, Deus executa tudo e Deus consumará tudo para o louvor da sua própria glória. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus bendito, nós te adoramos, Senhor. E exaltamos o teu santo nome, pela tua palavra tão rica, tão preciosa, melhor do que muito ouro depurado, melhor e mais gostoso do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, esta palavra é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente para nós. Nós queremos mais da tua palavra, nós queremos que tu desvende os nossos olhos para contemplarmos as belezas da tua lei. Oh Deus, que esta palavra agora restaure a nossa alma, que ela ilumine os nossos olhos, que ela nos traga sabedoria, que ela gere no nosso coração, Deus, gratidão por este plano eterno, que nos incluiu, porque fomos escolhidos, chamados, justificados, glorificados, porque no teu coração e na tua mente já estamos glorificados. Louvado seja o teu nome.
que tu edifiques a tua igreja, que tu consoles a tua igreja, que tu reavives a tua igreja, para que ela olhe, meu Deus, para a cruz e encontre ali, reluzindo o teu amor, a tua justiça, a nossa salvação. Bendito é o teu nome, Senhor, por esse tempo tão precioso de estudo da tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Até daqui a pouquinho, às 11, para o culto que prestaremos ainda ao Senhor.